Obrigada, Matheus. Dado ainda forte ali do payroll na semana passada, abalou a confiança sobre o corte de juros pelo Fed em junho, né? Claro, a gente tem indicador importante também nesta semana de inflação, mas o mercado tem aí diminuído um pouco as chances de corte agora no primeiro semestre. Eu queria entender um pouco da sua leitura e como que você avalia de fato aí este cenário para o mercado financeiro. Sem dúvida, é um ponto central. Nós temos acompanhado essa discussão de política monetária há algum tempo. Passamos por um choque paradigmático de aperto monetário. Eu digo paradigmático porque precisamos voltar décadas para ter algo semelhante em termos de velocidade no aperto monetário, em termos de velocidade na subida dos juros. E é natural que haja uma grande ansiedade agora por parte dos investidores em relação a quando esses juros cairão não só nos Estados Unidos, como em outras regiões ao redor do mundo. O grande ponto aqui é que o mercado se animou demais no final do ano passado e vem corrigindo esse ânimo gradualmente, principalmente por conta desse soluço inflacionário que tivemos no começo do ano, que era algo esperado, mas acabou vindo pior do que se antecipava. Ou seja, a gente sabia que haveria um solavanco, um repique de inflação neste começo do ano, mas qualitativamente, em termos absolutos, acabou vindo acima do esperado, pior do que esperado, portanto. Isso acaba espremendo as expectativas de cortes de juros, que agora estão sendo passados cada vez mais para frente. A gente começou o ano, pelo menos o consenso de mercado apontando para algo como março, isso foi excluído já. A gente foi para maio, foi para junho e agora o pessoal está falando de julho. Tudo depende também dos dados de inflação que tivermos agora em abril e maio, né? Então, essa semana, uma semana importantíssima do ponto de vista de recepção de dados econômicos. A gente tem índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, temos índice de preço ao consumidor no Brasil, inclusive. Isso, claro, vai balizar bastante as expectativas do mercado. Por quê? Historicamente, o Fed prefere o PCE para medir a inflação, o preço ao consumidor. Entretanto, por conta da própria comunicação do Jerome Powell, do Federal Reserve, das autoridades relativas ao Fed, relacionadas ao Fed ao longo dos últimos anos, o mercado ancorou boa parte das expectativas no CPI dessa semana. Então, sim, essa semana ainda é tão importante como semana passada, que foi dados de emprego, agora olhando para o impacto desse emprego, impacto dessa atividade no próprio resiliência inflacionária que a gente tem observado, que, claro, afeta a política monetária. Isso, por sua vez, tem o seu impacto nos ativos financeiros. No mercado americano, a gente já começa a ver certa saturação desse movimento de alta que a gente viu no primeiro trimestre, esperando resultados corporativos e queda dos juros para ter mais fôlego, e especialmente para mercados emergentes, que acaba retirando recursos, retirando dinheiro que havia entrado no final do ano passado e acaba, como não há comprador marginal local, acaba fazendo com que haja pressão, tanto na curva de juros como em ativos financeiros. Então, política monetária americana acaba tendo desdobramentos globais, queremos, gostemos ou não. E dessa forma, não tem como a gente fugir desses debates diariamente, né? Gestão de ativos a gente tem feito diariamente, o que é muito complicado, porque o mercado está muito sensível a dados de alta frequência. Então, é um contexto de incerteza, é um contexto complexo que promete prevalecer, pelo menos no curto prazo, nos próximos meses. Importante, né? Até queria me aprofundar um pouco mais quando você faz essa leitura com impacto para os mercados emergentes, considerando, então, o cenário aí que a gente viu de saída de capital estrangeiro aqui da nossa Bolsa, todas essas perspectivas ainda de continuação, vamos dizer assim, a possibilidade de se manter essa alta do dólar, o dólar ainda pressionado. Quais são as estratégias que você acredita, né, que você poderia recomendar, por exemplo, aos investidores para tentar mitigar um pouco destes riscos associados a estas variáveis? Há oportunidades, de repente, mais específicas de investimentos em meio a essas condições? Naturalmente que sim, a gente observou, inclusive, a janela de oportunidade sendo aberta agora em juro real longo no Brasil. Então, a gente já tem IPCA mais pagando 6% de juro real. Historicamente, esse é um patamar muito bom de compra. Não que não possa estressar mais um pouquinho,
acredito que até do ponto de vista fiscal no Brasil a gente tem alguns temas para serem discutidos ao longo dos próximos dias, PLDO de 2025, revisão de meta fiscal para 2024, inclusive, que pode estressar esse juro real, mas ainda assim é um patamar muito bom. Isso tudo, claro, foi possibilitado também pelo mesmo movimento que a gente observou de queda dos ativos financeiros na Bolsa Brasileira, por exemplo. Então, a gente teve queda de bons ativos, ativos de qualidade, que estão atrativos do ponto de vista de preço, que devem entregar bons resultados do ponto de vista do fundamento. Ou seja, o processo de realização que a gente observou no primeiro trimestre aqui no Brasil e que a gente conseguiu também observar neste começo do segundo trimestre, na semana passada, acabou abrindo espaço para que nós montemos algumas posições interessantes. Eu citei o juro real, falei de algumas posições em bolsa, mas não posso deixar de falar de próprio patamar de internacionalização dos investidores locais. Historicamente, o brasileiro ele investe pouco em mercado estrangeiro, isso foi aprofundado ao longo dos últimos anos, mas ainda é muito pouco na média. E por que eu estou dizendo isso? Porque observou-se ao longo do primeiro trimestre uma desconexão do que acontecia com a taxa de juros para com o mercado emergente. No ano passado, e em 2022 também, a gente observou muita relação com o mercado, né, ativos financeiros, comportamento desses ativos, para com expectativa de cortes de juros. Para o mercado americano, especificamente, a gente conseguiu ver um descolamento dessa realidade. Por quê? Porque agora o mercado começou a acompanhar, pelo menos no primeiro trimestre, muito mais essa expectativa de crescimento, como se já tivesse passado o pior momento de uma eventual recessão, ou seja, a gente atingiu o soft landing no ano passado e agora já estaria em outro momento do ciclo econômico, e se distanciando da expectativa de corte, que não aconteceu nos mercados emergentes, porque sofre com essa fuga de capitais propriamente dita. Então, esse processo de internacionalização do patrimônio ainda é um blend interessante para se ter. Eu falei de juro real, falei de bolsa, então a parcela internacional deve ser dotada, claro, de moedas fortes, também tem espaço para novos ganhos neste ano, inclusive. Eu não sou pessimista com a bolsa americana, por mais que ela já tenha subido bastante ao longo dos últimos 12 meses. Por quê? Porque a economia continua forte, vai continuar entregando resultados, e os vetores estruturais que nós observamos ao longo dos meses devem ser mantidos, né? Aqui, investimento, CAPEX, em AI, né? Investimento para capacidade computacional para dar suporte para o AI. Não que o AI já tenha dado os impactos propriamente do PIB, mas o CAPEX, sim. O CAPEX já tem seu impacto. Continuidade de circulação de dinheiro que foi, né, colocado por estímulo fiscal ao longo dos últimos 3 anos na economia americana, também gerando certo suporte para uma economia saudável. Então, existe também espaço para otimismo com ativos americanos, fazendo um belo balanceamento entre ativos brasileiros bons, baratos, que devem ter um desfecho positivo no longo prazo, 12 meses, né? Não longo prazo filosoficamente falando, mas uma janela um pouquinho mais dilatada do que o curto prazo, por mais que agora, uma janela mais imediatista, né, olhando para os próximos meses, a gente tem uma certa dificuldade justamente por conta dessa incerteza relativa a corte ou não de juros nos Estados Unidos. Ô, Matheus, muito bom. Obrigada por tanto esclarecimento. Só para fazer tirar aqui mais uma dúvida contigo, eu até estava tentando olhar um pouco em relação a petróleo, né? Hoje a gente está tendo, inclusive, uma queda aí do petróleo, muito acompanhado também por essa perspectiva ali, os preços diminuindo por causa dessa perspectiva de um possível cessar-fogo, reduzindo ainda temores ali de interrupção também no Oriente Médio, mas o mercado estava até mesmo ali com um tom mais de cautela, olhando na semana passada, achando que o petróleo, né, algumas casas projetando o petróleo ali a $100 especificamente. Queria entender um pouco da sua leitura, né, considerando todas essas combinações, choques de oferta global, tensões geopolíticas, ainda medidas específicas ali de alguns países em reduzir suas exportações de petróleo. Como que você está vendo toda essa movimentação para o petróleo? É uma combinação que tem como consequência a alta do preço do petróleo, como nós vimos, né? Infelizmente, o principal veículo para surfar petróleo no Brasil está poluído com vetores políticos, que seria a Petrobras, no caso. Ainda assim, é uma empresa que se mostra resiliente, por mais que tenha essa névoa política, justamente por conta dessa alta do petróleo, né? Agora uma leve correção, mas ainda assim, acima de $90 o barril, e se provando uma tese que possa vir, eventualmente, num patamar próximo de $100 o barril, como algumas casas falaram. Não é o cenário base, precisaria de um choque para que isso acontecesse, mas nós temos observado choques ao longo dos últimos meses, então não posso tirar isso do meu radar. São sempre probabilidades e cenários, né, associados a essas probabilidades. Então, pragmaticamente, qual é o ponto aqui, na minha perspectiva, em termos de posicionamento no petróleo? Se tornou um hedge de geopolítica, né? Se tornou um hedge de geopolítica,
fundamental em portfólios, ainda que um pedaço pequeno da carteira. Não é que eu esteja otimista com o mercado de petróleo no curto prazo. Pelo contrário, não acho que seja um grande vetor assim, mas ainda observo que, do ponto de vista geopolítico, é importante ter, porque acaba sendo, primeiro, um vetor dolarizado, um vetor internacional, segundo, que algo que se beneficia de choques geopolíticos. A gente viu quando há uma elevação de tensão, tanto na Ucrânia, que ninguém fala mais, mas ainda está acontecendo a guerra por lá, como no Oriente Médio, as pessoas acabam se posicionando, né, esperando que haja alguma disrupção logística e que, porventura, possa afetar os preços internacionais dessa commodity. Então, eu parto de uma premissa da qual ele serve como um hedge geopolítico, mais do que um tom construtivo para a commodity propriamente dito. Mas, como você muito bem colocou, existem outros fatores que não só a geopolítica que têm afetado o preço. Do ponto de vista da oferta, a manutenção de cortes por parte da OPEP, outros players, exemplo do México, limitando exportação para atender mercado doméstico, lembrando que o México está se aproximando de uma eleição, então faz sentido, do ponto de vista político, populista, típico latino-americano, esse tipo de movimentação por parte dele, é um player importante também dentro do mercado. Sem falar que, ao longo das últimas semanas, tivemos algumas surpresas, ainda que pontuais em alguns casos, de atividade econômica, por exemplo, na China, surpreendendo algumas semanas um dado específico de atividade, e a China, que vinha frustrando bastante, levando o preço do petróleo para baixo, agora, quando o contrário acontece, também serve para dar suporte. Então, você tem esse balanceio que acaba elevando o patamar de preço do petróleo. Eu vejo que ele está bem resistente, de modo que ele não vai colapsar como aconteceu na década passada. Ou seja, acaba servindo como esse hedge geopolítico e também acaba sendo um ativo que, por mais volátil que seja, fornece um pouco de resiliência, porque tem patamares em que ele promete não cruzar. Quando ele cai demais e chega perto de $70, como a gente viu ao longo dos últimos 12 meses, em alguns momentos, acaba tendo um suporte, porque o OPEP vai ou corta mais, ou os Estados Unidos começam a comprar para refazer as reservas de emergência que foram desfeitas, né, às vésperas das midterms recentes nos Estados Unidos, inclusive. E quando ele começa a ir demais, também você acaba tendo a OPEP volta a liberar um pouco de oferta, não é o que aconteceu agora, mas eventualmente volta, ou existe algum manuseio melhor da equação dentro dos Estados Unidos, que é um player gigantesco, né, de petróleo, o maior, principal do mundo. Então, esse tipo de coisa acaba fornecendo a commodity, por mais volátil que ela seja, como eu disse, um caráter até de robustez dentro da carteira, também que acaba tendo uma estrelinha adicional, né, um premium adicional, por ser esse hedge geopolítico. Maravilha, Matheus. Muito bom. Quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre aqui na nossa programação.